E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um vídeo da série Excel para vocês com um tema bastante interessante, que são máscaras personalizadas. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Legal! Antes de nós irmos para as máscaras personalizadas, nós precisamos entender o que são máscaras. Então, a máscara é a forma como um dado é exibido. Então, tudo que você digita dentro de uma célula é um dado, e você configura como que esse dado será exibido. Por exemplo, nós temos a máscara contábil. Então, eu vou digitar dentro da célula B4, que é essa que vocês veem na tela, o número 50. Eu desejo, porém, que esse número 50 seja exibido como moeda, ou como contábil propriamente dito. Então, o caminho é página inicial, nós vamos até o grupo número e trocamos aqui na lista suspensa para contábil. Então, passa a ser exibido esse dado com o R cifrão 50,00. Dentro da célula, deem uma olhada aqui na barra de fórmulas, nós continuamos tendo o número 50 dentro da célula, só que ele está sendo exibido desta maneira, porque foi aplicado uma máscara. Na data, é a mesma coisa, vou colocar a data de hoje, por exemplo, 22/3/2020. Enter. Tá? Então aqui eu tenho uma data, mas eu posso trocar a maneira de exibição dessa data. Então eu vou seguir o mesmo caminho, página inicial, número, e vir então até data completa, por exemplo. Né? Então domingo, 22 de março de 2020. Contudo, dentro da célula eu não tenho escrito domingo, 22 de março de 2020. Eu tenho, essencialmente, a data, como vocês podem ver lá em cima na barrinha de fórmulas. Porcentagem, a mesma coisa. Eu vou colocar um número, por exemplo, 10. Vou clicar na célula e trocar para porcentagem. Ele acaba, o 10 vira aí 1000%, porque ele precisa trabalhar na mesma proporção. Lembrando que 10% é 10 sobre 100. E se eu quiser que seja 10 inteiros, então eu tenho 1000 divididos aí por 100. Então eu vou digitar 10 novamente e eu tenho a porcentagem sendo exibida. Então isto é máscara. Esse é o conceito, esse é, a ferramenta na sua forma básica. Mas aí nós temos alguns casos que vocês precisam personalizar, que existe uma demanda aí por parte de quem trabalha com Excel. Vamos dar uma olhada. Legal. Aí algumas pessoas, sejam alunos do Excel, das minhas aulas, pessoas que montam planilhas, surgem com a seguinte dúvida. Eu tenho como eu digitar na célula o número do CPF e já aparecer automaticamente o pontinho e o tracinho que separa os dois últimos dígitos? Ou digitar o CNPJ e aparecer os pontos, a barra e o tracinho sem ter que inserir estes caracteres especiais? Tem como fazer isso? Tem. Contudo, se você vir aqui então nas máscaras, nas pré-definições, você não vai encontrar nenhum modelo tratando de CPF e CNPJ. Do CPF você até acha, mas é só com o tracinho final. Então eu vou ensinar vocês a montar essa máscara de entrada de maneira personalizada. Como que você vai fazer? Então o primeiro passo é selecionar a célula ou as células que você deseja aplicar essa máscara. Na sequência, por exemplo, já cliquei aqui na célula B4, nós vamos até a página inicial, até o grupo número, e você vai encontrar este botãozinho aqui, formato de número. Ou você pode clicar, pressionar no teclado o atalho Ctrl 1, que vai abrir a janela já de formatar células, onde você vai encontrar o formato personalizado. Qualquer um dos caminhos dá no mesmo destino. Aí eu tenho aqui os formatos, as máscaras, tá? Categoria, por exemplo, geral, número, moeda, que são as mesmas que tem na predefinição aqui da listinha. Eu vou então até personalizado. Quando eu chego aqui em personalizado, só abrindo aí um parênteses, aqui em especial você até tem CEP, telefone, SIC, mas não fica do jeito que nós desejamos, não fica bem certinho com as separações. Então eu vou até personalizado. Aqui em personalizado, eu vou então digitar essa máscara de entrada no formato que está aqui na tela para vocês. Então, qual é a máscara do CPF? Se você pegar o teu cartão CPF, ou olhar aí na tua carteira de motorista, você vai perceber que é assim: 3 dígitos, 1 ponto, 3 dígitos, 1 ponto, mais 3 dígitos, 1 tracinho e 2 dígitos. Então, onde eu tenho aqui personalizado em tipo, eu vou montar justamente essa máscara desta maneira. 3 dígitos sendo representados com o número 0. 3 vezes 0.
Por que o 0 e não, como algumas pessoas colocam aí também o hashtag ou o joguinho da velha? Porque o joguinho da velha, ele diz que existe um número, mas que o 0 não é obrigatoriamente exibido. Então existem CPFs aí que começam com 0. Quando você coloca 0 na máscara, você está fazendo com que o Excel obrigue a exibir o 0. Se você colocar o hashtag, ele não vai exibir, obrigatoriamente. Então ficou assim a nossa máscara. 000, entre aspas, um ponto, 000, entre aspas, um ponto, 000, entre aspas, tracinho, 00. Por que entre aspas, ponto, entre aspas, tracinho? Porque nós estamos tratando de caracteres especiais. Assim como quando você vai montar uma função C ou qualquer outra função do Excel e você quer colocar um texto de maneira absoluta dentro da argumentação, você coloca entre aspas. Aqui na máscara, eu aprendi assim e também recomendo que seja feita dessa maneira. Então ficou assim, 000, entre aspas, ponto, 000, entre aspas, ponto, 000, entre aspas, um tracinho e 00, no modelo que vocês estão vendo aqui na tela. Ou seja, quando você colocar um CPF, vai ficar já neste formato. Vou pressionar OK e vou testar. Vou colocar um CPF aleatório, por exemplo, 052 123 321 55. Aperto Enter e o CPF então já é exibido aqui na célula B4 com os pontos dividindo os números e o tracinho nos 2 dígitos finais. Beleza? Aqui nós montamos a do CPF. Vamos para a do CNPJ. E a do CNPJ como é que faz? Eu vou seguir o mesmo caminho. Vou clicar na célula ou vou selecionar as células que eu desejo. Vou pressionar Ctrl 1 para abrir a formatação de células. Vou clicar aqui no quadradinho de número. Tá? E vou então até personalizado. Aqui em personalizado, vai estar escrito geral, apago, e eu vou montar a máscara de acordo com o que está aqui na tela para vocês. Lembrando que o CNPJ é assim, 2 dígitos, entre aspas, um ponto, mais 3 dígitos, entre aspas, um ponto, mais 3 dígitos, entre aspas, barra, 4 dígitos, entre aspas, um tracinho e 2 dígitos finais. Essa é a máscara do CNPJ, que vai fazer então com que o CNPJ seja já formatado automaticamente quando você digitar aí na tua célula. Fiz a máscara, pressiono OK. E vou testar. Vou colocar, por exemplo, o CNPJ aí de uma empresa aleatória. 13, 123 321 0001 11. Aperto Enter. E o CNPJ, então, já sai formatado automaticamente, sendo exibido com os pontos, a barra e o traço, mas dentro da célula, deem uma olhada lá na barrinha de fórmula, que não existe esses pontos nem a barra. Isso serve muito para algumas pessoas, por algumas razões, desejam digitar só os dígitos sem ter que colocar os pontos. E isso facilita muito o teu trabalho, você tem aí um ganho gigante de produtividade. Aí surge uma dúvida final, tá? Eu coloquei em uma célula o CPF, em outra célula o CNPJ. Tem como colocar na mesma célula as duas condições? Tem sim, que é aqui na última. Vamos lá. E aqui no final, então, para colocar na mesma célula a máscara do CPF e do CNPJ, nós vamos utilizar aí uma estrutura um pouquinho diferente. Nós precisamos juntar a máscara do CPF e do CNPJ em uma só célula. Mas aí eu vou montar uma estrutura como se eu estivesse colocando uma função C dentro, estabelecendo uma condição. Só que eu não posso escrever a função C lá dentro do personalizado. Eu tenho que escrever ela de uma maneira um pouquinho diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, antes de mais nada, eu preciso lembrar que o número de dígitos do CPF são 11. E o número de dígitos do CNPJ são 14. Então, qual é menor? O CPF. O CPF tem 11 dígitos e o CNPJ tem 14 dígitos. Então, eu vou clicar na célula ou nas células onde eu desejo colocar essa condição. Por exemplo, aqui, na minha célula F4. Vou abrir aí a formatação de células. Vou colocar a caixinha aqui do ladinho para vocês enxergar. E vou até o personalizado. Vou apagar geral. E vou escrever esta estrutura. Então, eu começo abrindo colchete. E digo assim, abrir colchete, menor ou igual a 11 vezes o número 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fecho colchetes. Ou seja, eu estou dizendo assim, se o número que eu coloquei for menor ou igual a 11 dígitos.
Tá? Se for verdade, eu não vou nem pressionar ponto e vírgula. Então, que seja feita a máscara do CPF. 000, entre aspas, ponto, 000, entre aspas, ponto, 000, entre aspas, tracinho, 00. É como se eu estivesse montando a função C. Então, aqui eu coloquei, ó, se, teste lógico, o meu valor for menor ou igual a 11 vezes o número 0, ou se não tem como um CPF ser maior do que 11 dígitos, então, obviamente, ele vai ter que ser menor do que 11. Se for verdade, traga a máscara aqui do CPF. Tá? Aí eu vou colocar agora no final ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Caso seja maior, então se for falso, essa condição C que nós montamos ali de maneira implícita, que traga a máscara aí do CNPJ. Então, 00, entre aspas, pontinho, 000, entre aspas, pontinho, 000, entre aspas, barra, 0000, entre aspas, tracinho, 00. Então, aqui eu montei toda a minha estrutura. Vou pressionar OK e fazer um teste. Suponhamos que lá no cadastro da planilha que você montou chegou uma pessoa com CPF. Vou repetir o que está aqui na planilha. 052 123 321 55. Aperto Enter. Olha lá, puxou a máscara do CPF. Porque este número ele é menor ou igual a 99999 que nós colocamos, que vocês podem ver aqui na tela. E se for maior? Se fosse o CNPJ? 13 123 321 0001 11. Enter. Olá, puxou a máscara aí do CNPJ. Então, eu escrevi toda essa estrutura lá dentro do personalizado e fez a leitura automática. Quando é CPF, puxa uma máscara, quando é CNPJ, puxa outra máscara aí automaticamente. Aí, lógico, tem um detalhe bastante importante. Se eu colocar letra, funciona? Não funciona, porque eu fiz uma máscara exclusiva para número. Esse caso aqui poderia ser resolvido facilmente com validação de dados, que você vai clicar e vai validar os dados e permitir que na célula sejam digitados apenas números. Tá? Se você não sabe como fazer validação de dados, tem uma videoaula aqui no canal, é só você dar uma olhadinha aí na série do Excel. Beleza? Vamos então agora tratar do telefone fixo, móvel e também do fixo móvel. E aqui na última parte desta nossa videoaula, nós vamos tratar aí das máscaras para telefone fixo, móvel, e também uma máscara mista para telefone fixo móvel. Agora que você já aprendeu como fazer do CPF, do CNPJ e também misto, as coisas ficam muito mais fáceis aí para você criar do telefone fixo móvel e fixo móvel. As máscaras estão aqui na tela, eu já vou deixar aí para vocês, o quantitativo de dígitos de um telefone fixo, o quantitativo de dígitos de um telefone móvel, e nós vamos criar essas máscaras então. Então, clico aqui na célula B4, ou eu vou selecionar o conjunto de células, depende do como que você está fazendo aí. Venho até a página inicial, clico no quadradinho, ou pressiono Ctrl 1. Vou até, então, personalizado, mesmo caminho que nós fizemos anteriormente. Vou apagar o geral. E vou colocar, então, a máscara do telefone fixo. Via de regra, como que é feito? Entre aspas, abro parênteses, 00, código de área, né? Entre aspas, fecho parênteses. Vou pressionar espaço uma vez para separar o código de área dos parênteses dos dígitos. Então, 0000, entre aspas, tracinho, 0000. Tá? Essa aqui é a máscara para telefone fixo. Máscara que eu utilizo nas minhas planilhas. Se você quiser personalizar, dar um toque especial aí é com você. Pressionar OK, vou colocar um telefone aqui, por exemplo, um telefone aleatório. Aqui do Paraná, código de área 42. Se fosse 3035, 1, 2, 3, 4. Pressiono Enter e está feita a máscara. Ganho de produtividade. Eu vou fazer cadastro, às vezes estou uma planilha ali de controle. Não preciso estar colocando sempre, e o melhor de tudo é que fica padronizado. Para o telefone móvel, mesma coisa. Vou abrir a configuração da célula, vou até personalizado, e vou montar a máscara de acordo com o que está aqui. O móvel, então, tem essa diferença que o número do celular tem aquele 9 extra. Então, ela é um pouquinho maior do que o telefone fixo, por isso que tem que fazer duas máscaras, né? Então, até coloquei aqui embaixo, o fixo tem 10 dígitos e o móvel tem 11 dígitos. Então, eu vou colocar, entre aspas, abro parênteses, 00, entre aspas, fecho parênteses. Espaço, o 0, que é aquele 9 que tem aí agora, né? Aperto espaço, 0000, entre aspas, tracinho, 0000. Muito bem. Pressiono OK. Vou testar colocando o número do celular aleatório também. Código de área 42, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
aperto Enter, e está ali configurado então a máscara para telefone móvel. E se fosse junto, fixo e móvel? Mesmo princípio do CPF, do CNPJ que nós vimos anteriormente. Vamos lá montar então, vou colocar aqui do ladinho a caixinha para vocês, uma máscara aí com duas possibilidades. Então, o fixo são 10 dígitos. Vou colocar, abrir colchetes, se for menor ou igual a 10 vezes o número 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho colchetes. Que seja feita a máscara, não pressiona ponto e vírgula nesse ponto, nesse momento aqui, veja bem. Entre aspas, abro parênteses, 00, entre aspas, fecho parênteses. Espaço, 0000, entre aspas, tracinho, 0000. Ponto e vírgula, significa que se for maior, então que puxa a máscara aí do móvel. Então, entre aspas, abro parênteses, 00, fecho, espaço, 0, espaço, 0000, entre aspas, tracinho, 0000. Beleza? Tá feito aí a nossa máscara. Vamos testar. Então, se fosse um telefone fixo, 42, 30, 35, 1, 2, 3, 4. Ó, funcionou. E se na mesma célula fosse um móvel? 42, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter. Funcionou também. Então aqui vocês aprenderam nesse vídeo a fazer essas máscaras personalizadas. Nós revisamos todo aí o conceito do que são máscaras. Vocês aprenderam a fazer do CPF, do CNPJ e também para telefone fixo e móvel. Tem como fazer 3 máscaras, trabalhar com 3 possibilidades? Tem. É possível. Contudo, não é dessa maneira que nós devemos fazer. É de uma maneira diferente, é através da formatação condicional. Mas isso daí é conteúdo para um próximo vídeo aí do canal. Aproveite e já deixa o teu like, se inscreva no meu canal para dar o apoio. Se você tiver dúvidas, objeções, se você faz de maneira diferente, deixa aí nos comentários que assim que possível eu lhes respondo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.